Dimensionamento de tubulões. No vídeo de hoje nós vamos ver como se dimensiona um tubulão, fundação profunda. Vamos pegar esse caso que está aqui, dois pilares. Esse aqui é um exemplo que a gente viu lá na pós-graduação. Um deles pilar de divisa e o outro pilar central. Ou seja, teremos que dimensionar um deles com uma base alongada, ovalizada. E a gente vai ver o que a norma diz enquanto a gente desenvolve os nossos cálculos. Se você está precisando desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu gostei e de compartilhar esse vídeo. Também tem um botãozinho aqui embaixo para você se inscrever no nosso canal. Primeira coisa, nós vamos dimensionar o tubulão ovalizado, porque ele vai definir todo o restante das propriedades geométricas do outro tubulão. Nós vamos começar então com o nosso pilar de divisa. Como é um tubulão ovalizado, eu vou desenhar ele aqui, fica desse jeito. Nós temos o pilar aí na lateral e o nosso centro do tubulão com a excentricidade em relação ao nosso pilar. Ou seja, teremos que considerar essa excentricidade no nosso cálculo. Como resultado dessa excentricidade, o nosso pilar da esquerda vai receber mais carga que o pilar da direita. Eu tenho aqui as dimensões dos pilares, 25 por 50 e também 30 por 30. E a carga agora de 1.500 kg sobre o nosso primeiro tubulão. Aqui eu tenho algumas características do nosso tubulão. O nosso objetivo no primeiro momento é encontrar esse Bzinho, que é a largura do nosso tubulão. Para isso a gente vai utilizar algumas artimanhas. A primeira delas, esse comprimento X que está aqui, eu vou supor que ele é exatamente igual ao nosso B, ou seja, eu tenho uma base quadrada aqui no meio. E assim, semelhante ao cálculo das sapatas, o tubulão a gente vai fazer em relação à área da base desse tubulão. Se eu quiser calcular essa área, eu vou ter X vezes B, que é o quadrado central, e vou ter dois semicírculos. Se eu juntar, eu tenho um círculo inteiro. Então, eu tenho π de πb ao quadrado sobre 4. E a gente vai utilizar a relação da tensão, né? Força sobre área, para a gente descobrir qual que é os nossos B e X. Se você fizer a substituição, você chega nessa fórmula. E aqui, como eu falei, a gente vai adotar que o nosso X é o mesmo valor que o nosso B. Com isso, eu vou substituir o meu X por B. A equação fica então desse jeito. B vezes B, eu tenho B ao quadrado, e aí eu vou separar ele sozinho. Ele vai ficar assim. Se você fizer as artimanhas matemáticas, você chega nessa equação. Agora é só substituir e a gente vai achar o nosso B. Eu vou colocar lá 4 vezes 1.500, que é a nossa carga, dividido pela tensão do solo. Aqui está 500 kPa. Da onde veio esse 500 kPa? Você vai ter que olhar lá no laudo de sondagem como que é o seu perfil, e a partir dele você vai calcular a média dos NSPT. Quando você calcula, você chega no número em megapascal. Aqui eu estou adotando meio megapascal, ou seja, 500 kPa. Mas isso depende do solo em questão. Se você fizer essa conta, você vai chegar aí em 1.3. Com esse 1.3, a gente já sabe duas das dimensões do nosso tubulão. O problema é que o nosso tubulão tem essa configuração. Então, nós temos que descobrir qual é essa excentricidade para então a gente calcular qual a carga acrescida sobre o nosso tubulão, que eu chamei aqui de R1. E depois, com essa carga acrescida, eu vou voltar aqui nas dimensões dele e vou fazer uma pequena alteração. Mas eu só consigo fazer isso se eu tiver esse valor da excentricidade. Aqui eu desenhei no AutoCAD, eu coloquei as nossas distâncias, né, de 1.3 iguais por enquanto, e eu preciso localizar o valor desse E. Para isso, eu fiz o seguinte: eu dividi esse 1.3 por 2, que aí eu tenho a metade dessa distância, ou seja, 0,65, e eu preciso descobrir daqui até aqui. A nossa divisa, ela está a 2 centímetros do nosso pilar. Então eu vou tirar
2 centímetros. 0,65 menos 2 dá 63 centímetros. E eu tenho a metade da distância, né, a metade da largura do nosso pilar, que era 25. Então, ou seja, eu tenho 63 menos 0,12 centímetros, 50 centímetros, ponto 5. Agora a gente consegue fazer essa conta, basta utilizar as equações do momento. E eu vou lá para o quadro, que eu acho que lá é mais fácil a gente fazer isso. Aqui os nossos dois pilares, P1 e P2, carga excêntrica. A nossa excentricidade nós achamos 50,5, ou seja, se era 3,50, sobrou 2,99,5. A gente vai usar aquela antiga relação dos momentos. Em relação ao P2 tem que dar 0. Se eu fizer essa conta, vai ficar assim, ó, o 1.500, como a carga está para baixo, eu vou botar sentido negativo, vezes 350, mais o meu P1, do esforço vertical para cima. Então, mais P1 vezes 299,5 é igual a 0, que eu estou considerando o P2. Como eu estou considerando o P2, 20.000 vezes 0 dá 0. Vou fazer essa conta. P1 é igual a 525.000 dividido por 299,5. Ou seja, meu P1, 1.752,9 kN. Essa é a carga real sobre o nosso tubulão. A partir de agora nós vamos ter que refazer alguns cálculos com essa carga. Agora a nossa situação mudou, porque nós calculamos lá para 1.500, mas a nossa reação de fato é 1.752 devido à excentricidade. Ou seja, teremos que recalcular a base do nosso tubulão para resistir a esse esforço. Eu vou utilizar a mesma equação, com a diferença que no lugar do B eu vou manter 1,3 que nós calculamos de acordo com a excentricidade, e no lugar do X eu vou descobrir quanto que é esse X. Se eu substituir, fica assim. Aqui está o meu 1.752, o mesmo 1.500 que é o do nosso solo. E se você fizer essa conta, você vai achar aí aproximadamente 1,7 alguma coisa. Eu vou adotar aqui 1,7 metros. E se a gente desenhar de novo o nosso tubulão, ele fica desse jeitinho aqui. E eu ainda tenho que verificar a relação entre essas medidas do nosso tubulão. Eu vou pegar a distância A, que é o nosso 3 metros, e dividir pela distância B. Essa divisão não pode dar maior do que 2,5. No nosso caso aqui, deu 2,3, está dentro. Falta agora a gente calcular o fuste do nosso tubulão, para então partir para o detalhamento da armadura, se vai ser necessário ou não, e como que ela vai ficar. Nosso tubulão, o diâmetro dele, a altura da base que vamos determinar também. O diâmetro do tubulão é limitado a 80 centímetros, ou então, se você conseguir justificar, você consegue chegar a 70 centímetros. Para calcular isso aí, nós vamos utilizar essa formulazinha, 0,85 do FCK. 0,85 do FCK. Vou supor que estamos com concreto 25 MPa. Para fazer essa continha, extremamente simples, vai ficar desse jeito. Eu tenho que 0,85 vezes 25.000 porque eu estou em quilonewtons, de megapascal para quilonewtons, a gente multiplica por 1.000. Esse 1,4 e o 2,2 são os coeficientes de majoração do concreto e da fundação, conforme a NBR 1.2. A gente chega nessa tensão do concreto. Agora eu vou utilizar a fórmula da área novamente, com o esforço que está no... eu vou utilizar a fórmula da área novamente. Esse esforço agora é 1.752, porque a gente calculou a partir da excentricidade. Ele está pegando mais carga do que ele tinha inicialmente. Eu vou fazer então 1.752,9 dividido por 68,99 vai dar 0,25.
Eu vou utilizar a fórmula da área e vou achar 0,56. Basta multiplicar cruzado e tirar a raiz. Ou seja, o nosso diâmetro do tubulão é menor do que a norma permite. A gente vai adotar os 70 centímetros. Eu ainda tenho que achar a nossa altura da base do tubulão. E para fazer isso, como é um tubulão ovalizado, eu tenho que pegar a largura do nosso tubulão, nosso A, e tirar o diâmetro do fuste desse tubulão. Se fosse um tubulão comum, aqui seria o diâmetro da base menos o diâmetro do fuste. Como ele é ovalizado, eu tenho a largura do nosso tubulão. 0,87, isso aqui é a tangente de 60. Se a gente fizer essa conta, fica assim, e isso equivale a 2 metros. A gente aí esbarra num problema da norma, que eu tenho que tubulões a céu aberto, eu tenho a altura máxima de 1,8. Se for tubulão a ar comprimido, essa altura máxima é 3 metros. Isso significa que se o nosso tubulão for a céu aberto, eu tenho que adotar no máximo 1,8. É o que eu vou fazer aqui. E o nosso desenho, então, passa a ficar desse jeito. Falta agora fazer o detalhamento das armaduras desse nosso tubulão. Vão ser só as armaduras mínimas, 0,5% da nossa área de concreto, para fazer a ligação ali com o pilar. O outro tubulão é mais simples, é uma área de círculo, procedimentos semelhantes ao que nós fizemos aqui. Não vou fazer, eu vou passar para o detalhamento, mas vou deixar isso para um próximo vídeo. A gente se vê lá.